Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Antes de falar sobre o assunto deste vídeo, preciso deixar claro o que entendo acerca do comportamento atual de uma parte dos seres humanos influenciados por ideologias que tentam, e às vezes conseguem, direcionar o pensamento popular no rumo que lhes convém. Os propagadores dessas ideologias utilizam técnicas progressistas persuasivas com a intenção de doutrinar pessoas influenciáveis. Esses grupos são, normalmente, apoiados por meios de comunicação subsidiados por recursos públicos, não se descartando a participação de indivíduos com transtornos de personalidade nesses grupos de formadores de opinião. Quem cai no conto desses vigários são as pessoas que eu chamo de Maria vai com as outras. E você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com o Vasco. Calma, amigo, vou chegar lá. Mas deixo bem claro que minha intenção nesse canal não é ficar bem com todo mundo. Minha intenção é abrir a mente do torcedor vascaíno que é constantemente fustigado pelos órgãos de imprensa, internet, canais de youtubers, cartolas ou políticos vascaínos. Às vezes com a intenção de conduzi-lo para o lado escuro da força ou roubando seu like. Aliás, tem muita gente brigando para ganhar grana aqui na internet ou mesmo com a intenção de encher o seu saco. Mas antes de chegar no nosso assunto de hoje, complementando o que falei, quero reforçar o que diz o artigo 19º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU. Abre aspas. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Fecha aspas. Portanto, a liberdade de pensamento é um direito do ser humano que possui amparo legal e constitucional para defender sua ideia ou opinião sem censura. Por isso, defendo o direito daquele que, mesmo utilizando artifícios sujos e enganosos, usam as palavras para puxar a brasa para sua sardinha. E aqui estou para contraditar com argumentos a lenga-lenga das serpentes vascaínas. Então vamos lá. O Brasil é uma mistura de tudo que você pode imaginar. Não vou falar que seguimos um padrão, porque basta andar nas ruas para ver que somos um povo não classificável. E vemos isso claramente nos estádios de futebol, com parte dos torcedores tendo comportamentos independentes, ao tempo em que vemos as organizadas com condutas padronizadas. Somos um país tão estranho que até por isso tenhamos conserto. Somos uma mistura de pessoas de todas as classes sociais, etnias, raças, religiões e ideologias. Todos, desde os letrados até os analfabetos, aqui estamos. Temos analfabetos por causa da falta de acesso ao conhecimento, o que os isentam de culpa, e temos os analfabetos funcionais por conta da má formação adquirida, mesmo tendo acesso aos muitos diplomas oferecidos. Num país étnico, onde boa parte da população possui uma origem única, é mais fácil defender princípios fundamentais porque eles representam a crença da maioria da população. Países milenares ou aqueles oriundos deles têm uma história alicerçada nas premissas dos seus fundadores. Alguns estados preservam convicções usando a força bélica, outros seus princípios religiosos e alguns sua doutrina ideológica. Nos Estados Unidos, os fundadores foram sábios no sentido de preservar princípios inegociáveis aplicados a todo o território, porém interpretados de forma independente.
Por isso, o americano descartou a República Federativa, optando por um sistema de Estados Unidos em torno dos princípios de seus fundadores. Talvez por causa da liberdade que cada estado possui, os Estados Unidos da América sejam mais organizados e desenvolvidos do que a República Federativa do Brasil, fruto de um sistema cartorário onde o colonizador preferiu conceder terras a donatários com o objetivo de manter seu domínio. O país do hemisfério norte vislumbrou com muita sutileza que não seria promissor investir numa república nos moldes da Revolução Francesa, preferindo apostar na liberdade e independência. Por causa da centralização de todos os poderes, hoje nós vivemos num regime em que a liberdade de expressão é tênue e, pela mistura de todos os fatores que compõem nossa sociedade, somos hoje controlados pelo poder central. O Vasco da Gama está no meio de toda essa bagunça, de pires na mão, passando desconfiança ao resto do planeta que nos olha de canto de olho quando gostaríamos de estar prontos para receber investimentos de forma segura para sairmos do buraco. Infelizmente, mesmo os aplicadores, sabendo que somos uma fábrica dos mais cobiçados ativos no mundo do futebol, o país não oferece segurança jurídica para quem quer investir. Nada disso estaria acontecendo se o Vasco fosse um clube dos Estados Unidos. Lógico que isso é impossível, mas pelo menos haveria uma grande possibilidade de que muitos dos cartolas made in Brasil nem sonhassem em se aproveitar do clube. Isso é tão verdade que os americanos duvidosos da 777 vieram para cá para tentar ganhar dinheiro de qualquer forma. Mas voltando para a nossa realidade, o certo é que o Vasco da Gama sempre é manchete do dia quando se trata de controvérsia. Por isso, dentro do meu princípio de não me submeter à parte da imprensa vendida e corrompida, segundo minha convicção de mais de meio século, vejo que as coisas se arrastam nos porões do regime vascaíno. Às vezes fantasiado de democracia relativa, às vezes sob as vestes de políticos da velha guarda vestidos de bons meninos e por vezes escondido por detrás de uma ditadura escancarada. Mas claro que já estamos acostumados a isso tudo, já que nunca tivemos uma república de verdade. E uma vez ouvi alguém dizer que tudo o que acontece no futebol acontece no país inteiro. Ou será que é o contrário? Você que sabe. Mudando de assunto, mas não mudando muito, como está a administração do Pedrinho? Está à vontade ou está pressionado? Será que ele ainda está prestigiado por seus pares, pelas empresas, pelas pessoas que estão ao seu lado? Está dependendo de dinheiro da Globo, das mídias, precisará vender jogadores, quando e quantos, como estão as finanças, temos dinheiro para continuar pagando as contas, salários, reformas e manutenção dos bens móveis e imóveis? Teremos dinheiro para reforçar o time no meio do ano? E as atividades esportivas do clube associativo? E São Januário, quando começará a obra? Sei que a 777 fez muita besteira e nem consigo imaginar como ou por quê. Mas uma dúvida que não me sai da cabeça e que me faz pensar é: sem a SAF teríamos como manter o futebol do Vasco? Para um clube que tinha dificuldade para pagar contas de serviços básicos como luz e água, eu pergunto: de onde veio o dinheiro então? Algo dentro de mim diz que se o Pedrinho fosse o presidente na época da venda da SAF, talvez as coisas tivessem tomado outro rumo, mesmo que uma pessoa muito conhecida dentro do Vasco ache que quem manda atualmente não é ele. Mas quem sabe, com ele tocando o Vasco, a recuperação judicial, a reforma de São Januário e o processo contra a SAF,
o respeito voltasse ao clube. Mas o verdadeiro respeito, não aquele prometido há tempos por um falecido presidente que só serviu como slogan de campanha política. Reflitam sobre isso. Nem tudo que a SAF da 777 fez deve ser jogado no lixo. Quanto ao nosso time, empatamos de 0-0 com o nosso poderoso rival no dia 19 de abril pelo Campeonato Brasileiro. E empatamos sem gols com o Lanús na Copa Sul-Americana no dia 22. Em ambas as competições estamos no meio da tabela. Só depende de nós nos classificarmos na competição da Conmebol, assim como evoluir no Brasileirão. Se você me perguntar se vamos conseguir, acho que temos que melhorar muito, porque nosso time é limitado, principalmente pelas opções que temos no banco de reservas. Como não temos muitas opções para manter o ritmo no segundo tempo, quando todos os times caem de produção pelo cansaço e o calendário não permite treinar adequadamente, pode ser que usando a base consigamos manter um ritmo satisfatório de competição. As coisas não estão fáceis, mas nem tudo está perdido. Prefiro ser otimista, porque as nossas deficiências todo mundo conhece e não acho interessante desistir agora. Até a próxima, amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.